boa tarde, boa noite. Mais um programa aqui, Investimento à Beça, hoje com o meu amigo Alcindo Canto. E aí, Alcindo, tudo bem? Tudo bem, como vai? Tudo jóia, e você? Prazer em rever, amigo. Prazer todo meu aqui. Bem, o Alcindo é um mega especialista em fundos de investimento e especificamente distribuição, né? Tem anos de estrada na distribuição de fundos de investimento e, portanto, eu vou começar nesse bate-papo aqui. Primeiro, a gente precisa se apresentar, óbvio, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de perfil do investidor. Então, por você, apresenta, Alcindo. Bacana, Watson, obrigado. Eu sou Alcindo, né? Tenho 26 anos aí de história na indústria financeira, sempre em negócios de asset management. Então, comecei minha carreira como trainee no banco Unibanco. O Unibanco foi um dos primeiros... Você foi no Unibanco também? Durante 10 anos. Foi um dos primeiros bancos, principalmente locais, a ter a sua gestora separada do banco, né? Verdade, é o banco? Entre 92 a 94 esse processo começou e aí a fundação da UOL aconteceu efetivamente, fisicamente e efetivamente a partir de 94. Fiquei de 94 até 2004 em algumas áreas, mas basicamente as últimas 3 áreas cuidando de cliente, né? Seja na parte de private para fundo exclusivo, seja na parte, na época lá, estamos falando ainda de uma arquitetura bastante fechada, né? Isso. Mas cuidando de investidores do segmento de alta renda que o Unibanco tinha na época, né? Então, sabia que você tinha sido no Unibanco? Comecei a minha carreira lá, tive um chefe durante muitos anos que é um querido, o Jorge Cimino, que hoje está na Vivesse lá, é um grande exemplo, é uma grande referência. E aí durante quase ciclos maiores, assim, sempre ligado à área de produtos, ou gestão de fundos exclusivos, ou nas áreas comerciais que tinham derivados de clientes que tinham fundos exclusivos e precisavam de um comercial mais técnico. Então em tese, os 26 anos aí, 25 e meio anos. Nos últimos 8, 9 anos eu me dediquei à função executiva, né? Desde a primeira experiência no HSBC como CEO da Asset do HSBC no Brasil. Depois fiquei no Bradesco com a aquisição do HSBC por 2 anos na Abram, como diretor comercial, e aí fui para o Votorantim, fiquei no projeto da Asset e do Private do Votorantim durante 3 anos, e agora estou numa empreitada nova, agora na área comercial efetivamente, estão voltando mais para os primórdios aí da parte de relacionamento de RI, né, na função distribuição comercial, já nessa nova configuração de plataformas, tudo que a gente tem vivido, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no papo aqui, né? Bastante. Então essa é a minha história. Sou economista de formação, fiz economia na FEA aqui em São Paulo, na USP, aí fiz mestrado pela Ampec, né, pela PUC, e fiz doutorado agora pela FGV em administração. Então a minha carreira acadêmica durante esses 25 anos foram diluídos aí nessas etapas aí. Bela carreira, Alcindo, parabéns. Não, e ainda é uma carreira ainda acadêmica também, né? Tá vendo que consegui mesclar o que não é muito, nem de longe, trivial, né? Nem de longe. Tem um filho lindo aí de 12 anos, o Lucas. Opa! Que é um querido, único também? Bom, filho único. Eu também tenho um só. Então nessa parte foi mais restrita. Alcindo, me conta um pouco. Bem, a gente vai falar um pouquinho de alguns assuntos que têm a ver com a sua tese de doutorado e outros assuntos que têm a ver com a sua experiência profissional. Vamos começar aqui um pouquinho com o aspecto da sua tese, que é perfil do investidor brasileiro contra americano ou mundial, como você achar. Bacana. Fala um pouquinho. Boa, a gente falou até um pouquinho sobre isso antes, né? Um pouco do desafio que foi colocado lá. Na minha experiência profissional, em alguns momentos, principalmente na época do ABN e do HSBC, com o chapéu de produtos, a gente tentava diagnosticar o que seria um produto que tivesse um apelo social, ou hoje em dia é super na moda, o ESG da vida, mas na época a gente tentava, o ABN foi um dos primeiros, com um produto chamado Ethical, né? Lembro do Ethical até hoje. Que tinha toda uma proposição na sua avaliação de rating, de risco das ações que entravam na carteira, que tivessem prêmios por empresas que praticassem melhores esforços natural, né? A Clabin, né? Naquela época, esses eram os nomes mais óbvios, né? E sempre uma dificuldade grande de conseguir distribuir isso e o cliente, o investidor, perceber valor nisso, se por acaso a janela de performance do fundo fosse pior do que uma de uma outra gestora que não tivesse esses critérios mais... A história não deu muito certo, não rendeu direito. Isso, então no final sempre a performance tinha um peso muito maior do que qualquer tese que você contasse, né? E aí eu sempre tive essa vontade de estudar um pouquinho sobre como é que se constrói o tal do perfil do investidor, né? Então a gente foi educado durante muitos anos, você como executivo também do
mercado financeiro sempre tentar identificar ou rotular o investidor num quadrante, né, do tal do perfil. Então, esse cara é conservador, esse cara é moderado, esse cara é arrojado. Como é que você, da população investidor que a gente tem, né, no Brasil hoje, quais eram as variáveis que deveriam ter pesos maiores? E aí tentar traduzir isso numa versão global. Puta, como é que isso acontece em outros países, né? Se a gente é muito enviesado, porque era um país sempre de inflação muito alta, de juro muito alto, de vários planos econômicos que sempre atrapalhavam esse horizonte de investimento, né? Então a tese ela nasceu um pouco com essa cabeça. Puta, vamos tentar comparar o quanto a gente é tão avançado do ponto de vista de volume, de tipo de produto, né? Numa indústria... A nossa indústria de fundos hoje, acho que é a terceira ou quarta maior indústria de fundos, ao mesmo tempo ela é uma indústria mais simples nesse sentido, né? Porque sofreu talvez tudo isso que a gente... E o investidor meio que veio acoplado a essa conversa, né? E a tese, ela tinha como principal objetivo, eu acho que foi de alguma forma cumprida, tentar entender o que seria uma proposição futura, né? Tentando imaginar para o Brasil nos próximos 20 anos, né? Sem querer falar que o Brasil é sempre o país do futuro, né? Mas que a gente deitado eternamente em berço já diz no nosso hino, né? E aí a leitura que se fez no final é que tem um pedaço importante. A gente fala muito isso, por isso que acho que a HB aqui tem uma função vital sobre essa história, né? Grande parte disso passa pela educação financeira, né? A educação financeira a gente falou um pouco sobre isso também até na comissão de educação lá, que a gente participou na Ambima. Como é que você incorpora a educação financeira no processo inicial de educação do ser, né, do ser humano, né? Então, assim, por que a gente não pode ter uma matéria na 8ª série sobre educação financeira, ainda que seja básica? Um orçamentozinho, como é que faz, né? Priorizar um gasto. Um pouco de criação de... a gente fala de mindset, mas vai criar um pouco de sensibilidade para qualquer ser humano saber que isso é fundamental. Eu acho que essa regra está muito distante da nossa realidade, né? A gente tem uma pirâmide ainda social muito injusta, mas apesar disso, por outro lado, o brasileiro aprendeu a apanhar mais, né? Porque sempre foi um país muito mais agitado, né? Nesse ponto de vista de investimento. Por que a gente demora tanto para evoluir nesse sentido, né? Então a gente falou um pouquinho sobre o tamanho da indústria. A indústria é volumosa, mas quando você quebra, apesar de algumas pequenas evoluções, mas a gente ainda tem 70% do passivo dos investidores em fundos, por exemplo, em produtos atrelados ao dia a dia. CDI da vida. Quando você fala um fundo D30, você já acha que está fazendo investimento de médio prazo, né, sem liquidez. A gente viu algumas situações, um fundo de 6 meses de carência, nossa, mas como pode ter 6 meses de carência? Então, assim, essa falta de evolução na grade de produtos, né? E a gente vai falar depois um pouquinho sobre isso, mas concluindo a parte da tese, o objetivo então era ter um pouco dessa percepção. Então, a primeira parte de educação financeira, claramente... Faz diferença. Faz diferença, 70% do vetor lá que a gente classificou de 0 a 100, 70% do peso da nossa indústria ser mais simples e do investidor ser menos informado, é porque ele não se interessou e não foi educado para isso. E do ponto de vista de produto também, a indústria não fez um push, ela não foi protagonista nesse sentido. Porque sempre oferecendo um produtinho de renda fixa. Isso, porque o objetivo também é sempre muito nessa linha de monetizar as estruturas. O sistema, a gente vai falar ainda sobre o sistema de distribuição de produtos de investimento no Brasil, ainda é muito concentrado, apesar de tudo que a gente está vivendo, né, tal. Mas essas duas variáveis. Então, a primeira, educação financeira, me parece o principal, a conclusão da tese, é a principal vetor quando a gente compara com economias muito desenvolvidas como os Estados Unidos, Inglaterra e a própria Alemanha, muito mais especializadas nesse sentido para a pessoa física, né? Então, essa sensibilidade de coisas de médio e longo prazo. Então, educação financeira, de alguma maneira, ela atua, tem impacto na questão do cara, por exemplo, ter uma visão de médio e longo prazo do seu investimento. Embutido com aquilo que você fala muito sobre behavioral finance, né? Sobre o ser humano se entender como investidor, né? A história do apetite de risco e tal. Acho que essa talvez seja a grande força do que nos falta, né? Essa é a principal conclusão da tese. E tem um pedaço dela que conclui também um negócio que vale a pena a gente pensar junto aqui, né? Do ponto de vista regulatório, o Brasil talvez tenha uma das indústrias mais desenvolvidas e reguladas do mundo, né? Verdade. Então a gente tem... Conhecido internacionalmente. Né? Exato, você viveu isso muito tempo lá.
cota diária, uma CVM super atuante, carteira aberta. Então, o nível de regulação e de autorregulação no Brasil é usado como referência em vários países desenvolvidos. Mas isso, em contrapartida, não trouxe os benefícios que isso deveria, né, olhando conceitualmente, deveriam trazer. Porque se você tem uma estrutura muito mais robusta nesse sentido, daria para você andar em outras velocidades com muito mais ideias nessa história do perfil. Sim. Então, um não contribuiu com o outro, né? O perfil do investidor, o investidor não chegou, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa história, o que faltou, o que falta. Tem uma febre, né, que a gente vê algumas essas novas modas aí de casas independentes, tem muito uso de tecnologia, então os TikTok que usa para falar de investimentos, os Instagramers, né? Todo mundo hoje tem, né? Todo mundo fala investimento. Todo mundo fala sobre técnico, isso. Técnico, futebol e especialista em investimento. Investimento todo mundo exato. Só que você vê que isso também é super superficial, raso, e o impacto na prática também tem sido muito baixo. O investidor quase que está sempre chegando atrasado por essa, aí voltando à conclusão da tese. Perfil do investidor. Então tem uma educação financeira fundamental que a gente precisa pensar esse negócio de uma forma mais estrutural. Envolvida com o governo e tal, porque não tem muito como fugir disso, mesmo as escolas de negócio e tal, de alguma forma ajudando nisso, mas assim, é uma vertical muito mais profunda, não conseguimos concluir de uma forma óbvia como esse problema social se resolve, mas claramente tem que passar por aqui, e isso aqui, junto com a história da cultura de risco e tal, de entender que a gente tem uma indústria regulada e bem regulada. Essas duas verticais respondem 90% do que seria o caminho ou a trajetória que a gente deveria ter para ter uma indústria mais envolvida e para o profissional investidor, né, que a gente chama, né, o investidor passar a conhecer aquilo que ele está fazendo. Né? E aí tem um pedacinho do Behavioral Finance ali da conclusão que o brasileiro, 15 ou 20% da nota final dessa conclusão era: o brasileiro não gosta de falar de investimento, o brasileiro não gosta de alguns temas, né? Normalmente ligados à dor ou à preocupação. Eu gastei um meio capítulo só sobre isso, muito superficial na tese, mas é uma característica da nossa cultura, seja pelo... esse negócio do não fala, nem que não fala de investimento, isso, não fala de... dói, porque dá medo, porque dá insegurança porque não conhece, também não se engaja porque parece muito distante da sua própria realidade. Então você vai numa colônia de médicos, por exemplo, são pessoas super qualificadas numa vertical, só que na prática esse assunto é sempre meio que rejeitado, né? É um assunto que são poucas pessoas que têm essa... Então esse outro lado da responsabilidade do brasileiro que fica muito fechado, né? Então lá fora o alemão usa isso como pauta diária das suas atividades. Então o cara vai na academia, o cara trabalha, o cara cuida da família, e o cara gasta meia hora por dia para entender o dinheiro dele, o que aconteceu com os fundos, o dinheiro que ele aplicou, qual é o cenário econômico. Ele não está vendo o Jornal Nacional na sua matéria mais rasa. Ele tenta, e aí ele vai, e aí um pouco a gente falou, né, sobre o papel do especialista, do assessor. Assim, a gente andou tanto por um lado do ponto de vista de distribuição, só que ao mesmo tempo o assessor não entrou nesse pedaço do cérebro da confiança no sentido técnico. O cara confia no assessor porque talvez ele não queira, eu brinco, né? Ele quer achar um responsável para a hora que dá merda ele falar que a culpa é de alguém, não dele, né? Então a tese, de uma forma geral, ela traz isso. Olha, não vai ter outro jeito se o investidor, pessoa física, não se identificar que a responsabilidade daquele dinheiro, daquele processo é dele. Enquanto ele ficar achando, foi o assessor. Enquanto ficar achando culpado, a gente vai meio que secar gelo aí, né? Independente das nossas realidades macroeconômicas. Você sabe que esse negócio tem um termo para isso, que se não me engano é confiança funcional. Você precisa confiar em alguém. Você vai tomar uma decisão, tá? Você está meio perdidaço. Aí o que acontece? Chega uma hora, você chega um cara que você olha para ele, você até percebe que pode ser que ele tenha um conflito, mas é porque é o que tem para hoje. Melhor confiar, a confiança funciona. Eu preciso confiar. Ele falou, fecha o olho. E transfere rapidamente a confiança. É muito louco isso, né? E aí a forma, acho que, de minimizar isso é a educação, não tem jeito. A educação financeira, com certeza. É você ter pelo menos um mínimo para conseguir entender, levar
levar uma conversa. Isso, manter uma conversa. Isso. Manter uma conversa. Você não precisa ser um especialista, né? Você não vai no médico e meio que assim, vou entender tudo, né? Você não vai. Você vai ser um cirurgião, você vai entender um pouquinho. Mas você leva a sua linha, né? Você transfere um pouco da sua realidade. Isso. E o médico traz a parte técnica para o processo. O investimento deveria ser assim mesmo. Mas infelizmente não. É uma boa proxy. Mas é uma coisa, fala um pouquinho sobre os ciclos, uma conversa que, bem, na verdade, quando a gente faz um podcast, a gente sempre conversa um pouquinho, troca as ideias, né? Tem um ponto que você falou que eu acho que talvez tenha a ver com a ideia de ciclos econômicos também, né? Porque ele não tem educação financeira, é verdade. Aí a gente falou também de taxa de juros muito alta, que ele acaba transferindo a responsabilidade e tal. A gente não tem um pouco também desse Brasil com esses ciclos econômicos, um sobe e desce, uma taxa de juros muito alta? Como é que você vê esses ciclos econômicos e o seu impacto aqui na nossa cultura de investimento? Quando a gente estava discutindo um pouco como a gente gostaria de abordar esse bate-papo aqui, a gente tentando achar um pouco das justificativas assim, né? O Brasil vive de ciclos econômicos muito curtos, né? Então, períodos, a gente está falando, há 4 anos atrás, a gente tinha um juro nominal de 2%, né? 2%. E um juro real negativo, se bobear em alguma janelinha. Hoje a gente tem um juro nominal de 13%, de 14% e tem um juro real de 5%, 7%, agora indo para 8%. Né? 7, 8, e numa janela de 4 anos. Isso não acontece na economia americana, talvez agora, todo mundo falando, nossa, a economia americana saiu de um juro de 1 para 6%, e aí já está... Só que isso dentro da nossa realidade dá a impressão de que isso afugenta como um processo de investimento no Brasil. Ele parece ter um delay estrutural, né? Quando as coisas acontecem. A gente brinca, né? Quando o taxista está falando de comprar bolsa, é o final do ciclo do indicador. Tá na hora de vender. E acho que aqui, como não é a pauta principal do investidor estar olhando seus investimentos, ele sempre olha em janelas de susto. Então é quando dá merda que ele vai olhar, e aí quando ele toma uma atitude, está tomando atitude, a decisão baseada exatamente no pior cenário, na pior fotografia que ele poderia ter. E aí fica sempre refém do tal do ciclo. Como a gente é uma economia com ciclos mais instáveis, né, eu brinco, a gente olhava o dólar 4 anos atrás a 3,20, agora a gente olha ele a 5,50, e todo mundo acha que isso está normal, né? A gente se acostuma com a normalidade, né? Levar 100% de desvalorização no câmbio nesse sentido, e se perguntar para 99% das pessoas, ninguém operou nada sobre essa tese, né? Não que câmbio seja um ativo de investimento, mas do ponto de vista de construção de portfólio e tal, claro que isso não foi olhado, né? Então eu acho que nesse sentido o Brasil ele ajuda a atrapalhar com esses ciclos, né? Com esse ciclo, e essa instabilidade que a gente vive mesmo, por mais que a gente ache que o governo, né, que as suas versões governistas, eu brinco assim, era um governo de direita. Na prática, o que aconteceu de direita do ponto de vista de investimento? Agora estamos num governo de esquerda. O que na prática, não vai ser um subsídio aqui, ou não ia ser o subsídio de lá, que ia mudar estruturalmente a economia. Por quê? Porque os avanços tecnológicos acontecem mais devagar, o empresário perde a confiança. Eu acho que algumas coisas que realmente fazem os ciclos serem piores, né? Então por isso que a gente parece que está sempre trocando de ciclo. Eu brinco, a economia dos Estados Unidos, para ter um juro a 6%, ela demorou 70 anos para ver de novo. Ela veio acho que em 1930 na última, e estamos vendo agora de novo. Então ela demorou 100 anos para viver um ciclo assustador. Então o ciclo dela durou 50 anos. Então uma geração, 2 gerações, 3 gerações não viram um juro a 6% ao ano. Está vendo agora. A do Brasil, a gente pegou o Brasil de tudo, aqui, né? De tudo, né? Até de planos econômicos estapafúrdios, assim. Mas tudo para tentar concluir que o ciclo econômico, um pouco da minha análise lá da tese, fala sobre isso também, né? O quanto da ignorância também vem dessa história de que toda hora parece estar dando errado, então não vou me dedicar a esse assunto porque é um assunto que sempre vai dar errado. Os ciclos são mais simples, né? Essa é uma tarefa mais difícil. Porque parece estar sempre... o que você falou faz sentido, desculpa você ter de cortar, mas você falou uma coisa que realmente assim, parece estar sempre errado, né? Porque como é muito curto, se você monta uma carteira de longo prazo com uma determinada tese... Você vai estar sempre pagando ali um prêmio, né? Mudou. E você vê um exercício... A história da independência do Banco Central, né? Alguns anos atrás, eu até tenho um artigo no Valor que falava sobre... isso é 2006, 2008, estamos falando de quase 15 anos atrás, de um potencial
independência do Banco Central. Naquela época aquilo era inimaginável. Hoje a gente tem. Aí hoje o assunto é só tirar ou não tirar a independência. E ninguém valoriza as conquistas que isso traria, ou poderia trazer para essa tal estabilidade do ponto de vista dos investidores, de conseguir alongar suas carteiras e tal. Então, independente da dívida pública ser grande e o grande devedor ser sempre o Estado, e aí essa história estabelece um nível de juro mínimo, beleza, tem uma realidade aqui. Mas essa outra também é surreal. A gente está tendo uma discussão agora sobre um negócio que foi aprovado há menos de 2 anos, que claramente é um consenso que era uma forma de você começar a trazer um pouco de estabilidade neste mercado de juros, que é o que dita a dinâmica de economia, tamanho de PIB, deriva muito do que custa o dinheiro. Então, se na hora que você tem uma independência, conquista isso, e que você consegue tirar um pouco da parte política e ter um coração focado nesse negócio, você luta para matar esse negócio. É muito louco. Então, eu quero continuar tendo um modelo instável. Aí atrapalha muito essa nossa... Então, não sei se eu tenho assim, uma visão de que a gente vai evoluir tão cedo nesse tema, porque as poucas coisas que poderiam estar ajudando estão sendo atacadas, né? Então a gente tem que... porque a minha vontade era ter um pouco dessa... Quando é que a gente vira uma análise bacana também de se fazer, né? Sei lá, nos últimos 20 anos, um nível de globalização fenomenal, né? A gente vê a China hoje produz, sei lá, 80% das coisas que a gente vê, usa. Então, teve uma globalização numa região, né? China, Índia, os caras produzem tudo no mundo. Aí a Covid veio para dar um choque de realidade, né? Puta, meu, quem depender desses caras, Covid, a China para de exportar chip, a Índia para de exportar tecido, os Estados Unidos não tem mais camiseta para fabricar. Aí verticalizou, agora vamos trazer tudo de volta. Não, essa inflação alta no mundo inteiro é um pouco desse espírito. Cara, não dá para deixar tudo para os lugares lá, temos que ir trazendo as coisas aí de volta. A gente sentiu menos, porque a gente é um país exportador de coisas simples. Uma coisa meio fechada também, né? Muito fechado e tal, mas quando a gente vê essa tal globalização que poderia ajudar o Brasil a se tornar um cara mais normal, uma vez que a gente é muito fechado, também dá esse choque de realidade. Puta, Covid com um evento totalmente exógeno a qualquer conversa. Agora você vê as cadeias produtivas das grandes empresas, isso traz inflação, mas pelo menos você garante a tua produção. Aí na hora que você pensa isso do ponto de vista de ciclo econômico, para o Brasil é muito ruim, porque assim, as poucas competitividades que a gente tem, tudo bem que a gente vive muito de comida, né? O agronegócio realmente o que move. Sustenta a gente, mas se a gente quisesse ter alguns outros polos industriais, algumas outras coisas que pudessem fazer uma economia mais viva, vamos morrendo nessa história, porque, ou a gente perde para a hora que todo mundo está na China, ou a gente perde na hora que todo mundo verticaliza, porque a gente também não faz parte desse jogo, né? Então, não sei se a gente tem uma visão muito construtiva aí para essa história de ciclos econômicos. Tem um ponto também que eu acho que assim, essa nossa taxa de juros ela é alta estruturalmente, né? Porque também atrapalha um pouco você comprar ativo de risco, né? Acho que a gente entra um pouco naquela pauta, né, sobre o investidor fica mais machucado sempre, então a memória infantil, né, a cada 3 anos, eu me lembro no projeto do Votorantim a gente tinha um pilar muito forte de fundos imobiliários. Você é um especialista nesse tema, né? Talvez a Votorantim, perto do tamanho dela, era uma das 4 principais fomentadoras desse negócio. Esse negócio foi do céu ao inferno. Agora está voltando ao menos, eu brinco assim, está chegando aqui no 30 mil pés, ainda não está no céu, mas já decolamos, em 48 meses. É isso mesmo. Só que assim, o prédio está lá, o prédio que foi do imobiliário está lá, ele continuou alugado na crise, agora ele está mais caro, lembra aquela conversa lá, a Faria Lima, o preço vai cair pela metade, porque ninguém mais vai querer prédio na Faria Lima. Olha onde estamos de novo, né? Acho que é o high pricing pelo metro quadrado da história da Faria Lima. Um monte de lançamento acontecendo ao mesmo tempo, tinha parado, ficou 3 anos, agora está subindo um atrás do outro. Onde eu fico lá fisicamente na região da Paulista, mesma coisa, 2, 3 quarteirões sendo derrubados. Então assim, como é que você explica um negócio desse? Tá bom, é que o juro era 2, no juro a 2 você já estava vivendo o boom do imobiliário, já estava acabando com o juro a 2, e agora com o juro a 14 tá bombando. Então você tem um racional financeiro do cara que tá montando. É muito estranho. Você colocou um ponto bom agora. E aí talvez a gente fale sobre o negócio do investidor, né? Tem um tempero aqui que é do ponto de vista do empresário, né? Do empreendedor, do cara que faz, né? Do cara que faz o prédio.
ele deveria ter, de alguma forma, no ALM dele, uma composição de custo, né? O juro é o principal vetor como é que o cara planeja uma parada dessa? Fala, não, é um especialista, é um investidor profissional, é um empresário, o cara tem a terceira maior construtora do Brasil, o cara consegue enxergar bem esse ciclo econômico para saber se o juro que ele vai vender vai estar 12 ou 18. Não consegue. Então, assim, a margem tem que ser tão grande para o cara aguentar ter o risco de fazer. Verdade. E aí, o que impacta nessa conversa? É uma margem tão grande, aí o preço é estratosférico, aí você tira grande parte do que poderia estar acontecendo de construção civil do jogo, porque só aguenta quem tem os caras com a margem dobrada. Então, às vezes o cara fazer um prédio desse no interior, fica tudo mais caro. Mais caro. O cara não consegue fazer isso no interior do Ceará lá, porque não vai ter um cara que vai estar a fim de tomar um risco desse na casinha dele para vender Minha Casa Minha Vida, né? Então, olha aqui o quanto a gente vai atrapalhando, né? A gente sempre fala que, né, mais incerteza, mais retorno, né? Você espera, né, mais retorno. Se pensar que o Brasil é um país muito incerto, né? As pessoas vão ter que trabalhar com margens sempre mais altas. Isso eu acho que trava muito, talvez, a história dos ciclos econômicos, atrapalha a gente conseguir ter o ovo de galinha, né? De conseguir crescer de verdade. Né? Por isso que a gente está sempre no tal do ovo de galinha. Então, vai, para. Porque ninguém consegue alongar a história da... Não, é triste. Vamos falar aqui agora um pouquinho dois assuntos que são um pouco interligados, e que a gente também já conversou um pouquinho, que você manja pra caramba, né? Obrigado. Que é cadeia de valor em asset management, e mudou o mundo de distribuição, né? O mundo de distribuição de 10 anos para cá, com plataformas, ele assim, a cadeia de valor, e por isso que eu disse que esses dois assuntos são ligados, né? É que você vê conta um pouquinho da sua visão dessa transição, de onde a gente veio, onde estamos, como é que chegamos. Você tem uma visão muito boa sobre isso. A gente acompanhou bastante junto nessa transformação, assim. Se a gente for pegar 15 anos atrás, 99% da distribuição de investimento era feito pelos grandes bancos, né? Então a gente falava, no final, as gestoras no Brasil eram aquelas que detinham os seus canais de venda no varejo, né? Então, os grandes bancos de varejo eram os caras que tinham suas maiores gestoras, né? Para quem é muito novo não sabe que ter agência já foi uma barreira de entrada. Isso, né? Lembra? O cara no Bradesco tinha 1.100, a gente tinha mais agência do que Correios, né? E olha o tamanho dessa encrenca hoje, né? Para você ver como as coisas se transformam. Mas aí a gente estava discutindo um pouco sobre esse modelo que por um lado foi muito bacana o que aconteceu no Brasil, todo mundo fala muito disso, eu não sei se na prática mudou muito a realidade para o investidor, né? Porque naquela época os produtos eram mais simples porque eram exclusivamente distribuídos para suas redes de distribuição. Então o Bradesco tinha as agências, o Itaú as agências, o Banespa, o Santander as agências, o Real. Em algum momento esse negócio veio ficando óbvio de que era muito ruim para o investidor, porque a oferta era sempre muito simples, conflitada, meta de gerente, carteira, né? Então tudo era, eu brincava, em 94, lá no Unibanco, que foi um dos primeiros bancos a fazer fundos de terceiros para os clientes privates do Unibanco, se vendia capitalização no private. Aí, passados, na época 94, essa última experiência minha de HSBC o HSBC talvez tenha sido um dos poucos que tentou fazer diferente e que também não viabilizou exatamente por isso, perdeu muita rentabilidade porque tentou ser mais isento e mais pró-cliente no sentido do que o cliente precisa como investidor e não do que o banco precisa como... Você vende o que o cara precisa, não o que você precisa ganhar. Não o que você precisa. As metas que você precisa bater. Mas eu acho que nesse sentido você vê como o brasileiro é diferente mesmo, né? A gente demorou em talvez 10 anos, coisa que os Estados Unidos demorou 60 anos para fazer, que é essa história de incluir uma persona chamada assessor, consultor de investimento, fora dos grandes bancos, né? Aí a gente percebe, então isso começou acho que de uma forma mais latente, tá? Estamos falando de 2005, 2006, essa época eu ainda estava no ABN, ali a arquitetura totalmente fechada naquela época, nessa época eu cuidava de fundos de fundos, então o ABN foi um dos primeiros bancos a oferecer cota de terceiro no varejo, mas sempre através do que eu chamava de arquitetura aberta teleguiada, que era assim, o cliente vai acessar um gestor novo, independente, uma casa nova. Nessa época o Verde estava ganhando muita musculatura, o próprio BTG com aquele Pactual High Yield. Então tinha uma agenda ali que com os primeiros fundos e gestores
independentes que começavam a aparecer com alguma musculatura, porque tinham performances bastante relevantes e tal. E a forma de vender isso no varejo era com aquele rótulo que a gente usava, né? O investidor não entende nada, então também não pode deixar qualquer coisa solta lá na agência, porque pode o gerente vender sem saber, o cliente comprar sem saber, e no dia que der errado a culpa é sempre do banco, porque o cara comprou dentro da agência. Então vamos fazer um fundos de fundos. E foi aí que começou aquela febre e tal. Dos bancos terem os seus veículos fundos de fundos, alguns nem seguiram essa moda, né? O Bradesco até hoje está engateando nessa proposta, está tentando usar a Ágora, por exemplo, que é um exemplo bacana. Mas você vê o quanto é difícil na cultura de um banco grande, que conhece o cliente e tal, de abrir espaços para coisas que são melhores do que aquelas que os bancos fazem sozinhos, né? Mas aí a gente vê, voltando aí para 2004, 2005, os pequenos movimentos. Assim, começou tudo uma história mais simples com a XP, né? A história do assessor, do agente autônomo, da independência, da isonomia de produtos, de poder ter, a gente acompanhou o crescimento da indústria de assets independentes, especializadas em temas. Então, aquele cara que é muito bom em vários books globais, que é o caso do Stuberg. Então, o cara começou a fazer crédito diferente, que às vezes assets não compram, mas algumas boutiques estruturaram. Aí a gente começou a assistir alguns pequenos players que hoje são players muito relevantes, né? Uma SPX da vida começou há 16 anos atrás. E aí os grandes bancos começaram primeiro a aceitar um pouco desse ecossistema no ponto de vista de manufatura de fundos. Tá bom, eu aceito o que eu não sei fazer, eu talvez deixe o meu cliente comprar num processo de due diligence que eu faça naquele gestor tal, que é menor, que é independente, beleza. E aí depois veio no teu ponto aqui, né? A visão não da manufatura do produto, beleza? Eu acho que nesse sentido a indústria brasileira evoluiu muito, né? Então são 15 anos de história, hoje são 850 gestoras independentes, tem 420 que são viáveis, tem umas 50 ou 60 que são grandes nomes, realmente talentos que conseguiram estruturar seus próprios negócios. Então acho que o ponto de manufatura funcionou. Mas aí o teu ponto, quando vai para a parte de distribuição, a gente viu um showtime em 10 anos do cara sair do banco para ir trabalhar como agente autônomo, seja no veículo da XP, do BTG, agora todo mundo quis ter os seus veículos, né? Então os grandes bancos também estão tentando surfar essa história, mas na prática, o que a gente acabou assistindo, que eu acho que a regulação nova da CVM vai tentar ajustar um pouco desse desequilíbrio. O pêndulo passou demais, porque jogou tudo para o assessor, para o consultor, numa plataforma totalmente aberta. Então você vai se alimentar numa dessas plataformas aí, tem 700 fundos abertos, o nível de serviço, o assessor não consegue acompanhar 700 fundos, 600 emissões de CRI, 700 fundos imobiliários, 700 fundos offshore, que alguns, né? Então, assim, no final andou tudo rápido demais, do ponto de vista de produto, e do ponto de vista de serviço, muita gente viu espaço nisso. Então a gente vê até alguns escritórios de agente autônomo que tem volumes hoje impressionantes, casas de 50 bi, 60 bi de reais. Então já não é um negócio daquele cara. Virou um business. Faz até sentido ter mudar o nome para assessor, né? Um agente autônomo de 50 bi. De autônomo não tem nada, porque, né? Ainda mais com toda essa história que tem. Então, e aí o que acabou acontecendo? O cliente achou que saindo dessa escravidão de ser obrigado a estar dentro do banco para vir para um lugar de arquitetura aberta, de serviço mais completo, de mais opções de investimento, seria um caminho para ele ser mais bem atendido e mais bem focado, né, no seu perfil, como a gente começou a falar aqui, do perfil de risco que o cliente se entende. E no final a gente acabou vendo assim, um ciclo no começo muito forte, e depois a gente percebeu que o assessor acabou virando escravo também do processo de remuneração dele, porque para ele sobreviver ele acabou ficando no mata-burro, que a gente brinca, né? Ele queria ter a isenção que precisava ter, que era o discurso do cliente sair do bancão para ir para um autônomo, e ele se perdeu um pouco no processo de remuneração. Então ele acabou fazendo o que os grandes bancos faziam. Então hoje ele vende as mesmas coisas, que pagam mais comissão, mais fina cabeça, não necessariamente é o melhor produto, não necessariamente é o perfil do produto que o cliente topa, mas que hoje está pagando uma comissão mais forte. Então, o que acaba acontecendo assim? E aí, quando você mistura essa conversa com o ciclo econômico, sei lá, 70% dos investidores dos últimos 4 anos que se aventuraram a ouvir seus consultores perderam dinheiro, né? Até porque as classes de ativos de risco, de uma forma geral, no mundo e no Brasil inclusive, se depreciaram nos últimos 3 anos, né? Então quase ninguém ganhou dinheiro, né? Quase ninguém pegou o juro de 2 para 14,
quase ninguém pegou o câmbio de 3 para 5, quase ninguém pegou a bolsa de 80 para 130 e nem o 130 para 100. Então, esses movimentos táticos, o consultor não conseguiu acompanhar. Então, nesse teu ponto nos parece que o pêndulo foi rápido, o que é muito bom por um lado, porque criou uma nova indústria. Tem uma nova indústria hoje. Né? Agora tem uma discussão mais madura, consegue ter uma discussão com a CVM mais clara. Como é que você cobra o teu cliente? Hoje tem um modelo de MFO, né, de Multifamily Office, que o cara cobra fixo um valor e transfere todo o benefício dos produtos de rebate para dentro do cliente. Então é uma coisa mais declarada, mais óbvia. Nos Estados Unidos isso é muito forte, né? Aqui ainda não é. Mas eu acho que talvez seja parte do amadurecimento da indústria. Então me parece que foi dado um bom passo, né? Então hoje a gente olha, acho que 72% do volume de investimento já está fora dos grandes bancos. Quanto? 72% está nos grandes e 28% ainda, o 25% está já nas novas franquias de distribuição, né? É bastante coisa. Bastante coisa? Em 10 anos? É isso. De 0 para 25. Lembrando que dessas casas independentes, hoje a maioria delas já não são mais tão independentes, né? Ou ela já se transformou num banco e está tentando virar o que o banco é. Ou virou uma corretora. Então assim, ainda está muito... Como o pêndulo foi muito rápido e foram 10 anos de performance ruim na média nos produtos, seja lá a categoria deles, eu acho que a gente evoluiu por um lado, então tem um aprendizado bacana nesse sentido, estou mais independente, estou mais aberto, a grade de produtos é mais fera, mais competitiva, atende mais o meu cliente. Por outro lado, a motivação que começou, ela foi deturpada pela necessidade de remuneração da estrutura e tal. Então, acho que aqui vai ter um passo atrás, eu acho. Que não é ruim do ponto de vista... A CVM está tentando fazer um pouco dessa história na nova instrução. Foi demais, está solto demais, deixa eu amarrar um pouco aqui, deixa eu dar um pouco dos papéis, né? O que o consultor faz, como é que ele se remunera, a história da exclusividade. A exclusividade ela tinha o objetivo de dar a garantia do cara de ter uma plataforma funcional, só que a exclusividade ela trouxe um monte de coisa ruim. Agora quebra a exclusividade, o cara tem um mar aberto para oferecer para o cliente, mas também ele vai ainda perder um pouco mais do mínimo de garantia que ele tinha de sobrevivência, né, do consultor. Então acho que é uma novela, é um filme que a gente... É um ambiente mais complexo, né? É um ambiente mais complexo de competição, né? E você tem um ponto, né, que no fim das contas, assim, parece que a gente deu meio que um 360 de uma certa forma, né? Porque é o mesmo lugar, né? A gente continua vendendo produto orientado pelo produto, pela comissão, e agora a gente vem vendo os casos aí, né, de uma série, como você falou, né? Meio que ninguém ganhou dinheiro, né? Então tem um monte de gente que comprou produto, podia ter comprado em banco também, mas pensando só em quem comprou na plataforma, achando que simplesmente quer sair de banco para a plataforma, agora vai melhorar muito. Não melhora, porque os ciclos econômicos existem, os produtos são limitados, entendeu? Tem uma correlação alta entre os produtos e você perde. Qual é a diferença? A diferença, de repente, é como é que foi vendido, né? Isso, talvez um pouco da sacada seja... E aí bate no começo do nosso papo aqui de educação financeira, porque se for vendido do jeito que o cliente não estava interessado em entender e também se acha não responsável pelo investimento e tudo é do terceiro, tudo é do consultor, aí... Sabe que tem uma historinha que eu ouvia muito, que tem o pessoal do private que conta, né? Que o investidor de private, quando compra ação, se ele que for lá, comprou uma ação, ele escolheu a ação cai, ele acha que a ação está no preço errado, vai voltar. Mas se ele comprou um fundo que tem um gestor, né, ele acha que o gestor está fazendo besteira. Vou sacar, o gestor está fazendo besteira. Que é mais ou menos isso, né? Parece que tem muita questão de educação, né? No caso, o camarada simplesmente é um viés, né? Não quer reconhecer a perda que foi ele que errou, não quer se arrepender. No outro caso, a culpa é do outro. Você falou, dá para terceirizar a culpa. Já que dá para terceirizar a culpa, perdi dinheiro, mas a culpa não foi minha. Esse aqui não, né? Mas acho que é um pouco disso, de você realmente se sentir responsável pela decisão. Isso. Você tem que se, de alguma maneira... E aí, vou pegando agora esse teu gancho da educação financeira / planejamento financeiro. A gente começou lá no início falando disso. Você acha que isso também não deveria ser um pouco de responsabilidade da nossa rede de distribuição? Acha que até um pouco devia estar na pauta também dos bancos, das plataformas, educação financeira?
Isso. Não deixar isso só para o Estado resolver, tal. É, meio que ter esse protagonismo, né? A gente falou, de verdade. A gente falou da Planejar, né? Que é um órgão que tem feito um trabalho excelente. Até o Oswaldo, nosso amigo, há alguns anos já briga com essa bandeirinha, às vezes meio sozinho no deserto, às vezes meio que em conjunto, mas claramente precisa. E aí é um pouco dessa esquizofrenia, né? Porque a gente fala que se não tem uma regulação do regulador, né, que force isso, não acontece. Aí o autorregulador, que ajudaria muito nesse processo, né, ele tem de alguma via Planejar ou via outras formas de certificação, que a gente tem vivido bastante, tentado endereçar um pouco desse tema, né? Então, quando a gente fala hoje da quantidade de profissionais certificados e a quantidade de certificações, por exemplo, que a Ambima desenvolveu para ir encaixando um pouco da evolução do profissional, né? Que sai lá do CPA 10 até o CGA, mais o CFP e tal. A gente vê uma agenda nos últimos 7 anos muito forte, você construiu isso há muito tempo também na tua história lá de Ambima e tal. Eu acho que essa agenda ela vem indo, mas é engraçado de perceber isso, né? Se bobear nos últimos 3 anos, até essa quando você fala hoje com um consultor, com um agente autônomo, quando ele fala de um congresso da Ambima, ele já fala, eu preciso ir para bater meus pontos lá, que eu ganho 5 pontos para manter minha certificação. Há 4 anos atrás ele fala, eu vou porque a pauta é muito bacana. Então acho que tem um pouco o ciclo econômico, ele traz um pouco de depressão, né? O cara vai perdendo a vontade de se especializar, e é um pouco do que a gente estava discutindo lá, né? O que poderia ser feito para motivar o cara a ver valor na autoinstrução, né? Como que o assessor hoje ele está meio que cumprindo tabela, tirou uma certificação para poder atuar, para poder trabalhar, para poder exercer a profissão, mas o interesse dele, seja porque a gente está num momento, um ciclo de Covid muito ruim, então o cara não ganhou dinheiro nenhum, o cara tem os desafios dele, tem o filho para criar, então o cara, eu vou gastar R$300 para fazer um curso de especialização em fundo imobiliário para poder falar com o meu cliente com mais propriedade, ou eu vou cobrar isso do meu escritório de agente autônomo. Aí o cara de produto do escritório, você pega, a gente comentou aqui no escritório, de 50 bi de patrimônio, que poderia ter um puta cara bom de produtos estruturados de FDIC, o cara tem um cara super simples. Aí o assessor também, eu não vou perguntar para esse cara. Então assim, ainda é muito, muito simples a vertical. Aí o cara se disciplinar, falar, eu vou tirar do meu orçamento R$300 por mês para fazer um curso de EAD sobre imobiliário, porque eu acho que, pelo que eu estou ouvindo, estou vivendo, está tendo de novo um ciclo positivo, para poder recomendar alguma coisa com algum critério. É laje, é renda, é construção. E o cara fala, eu não vou gastar R$300 com isso, porque eu tenho que gastar R$300 com o meu troca de bujão de gás, sei lá. Então, assim, eu acho que tem um pouco disso também, né? Como é uma profissão. Eu estava vendo outro dia um comentário sobre, nos Estados Unidos, o índice de mortalidade de um consultor financeiro, então o cara que não é da indústria e começa nessa carreira, ele em média desiste entre o 2º e o 3º ano. Só que lá o cara ele é mecânico, tem uma profissão qualquer, nada a ver com investimento, e ele entra no mercado financeiro e vira um assessor, pelo nível de relacionamento que ele tem com a sua comunidade, com seus amigos, seus clientes e tal. Então ele se especializa em investimento, demora um pouco mais, e ele passa a falar de investimento. No Brasil, não existe essa possibilidade, né? Normalmente 99,9% das pessoas que viram consultores ou assessores financeiros saem da indústria financeira, com todos os seus vícios. Banco, de uma corretora. Isso, sempre, dificilmente, pelo menos até hoje não conheci nenhum, que o cara era médico, motorista de Uber e conseguiu estudar. Ele falou, esse é um mercado que está crescendo, eu vou me dedicar. Tem alguns cursos de formação que a gente vê dessas plataformas maiores, que faz uma peneirada lá. Mas em geral, no máximo é um estudante de administração. Que de alguma forma já ia chegar, só está antecipando um pouco a velocidade, né? Mas aí, por exemplo, nos Estados Unidos o índice de mortalidade desses caras que não são da indústria é de 80%. Então você imagina, uma indústria já madura, super profissionalizada. Cada 10, em 3 anos, 8 morreram. Eu fico pensando assim, no Brasil, o cara só não morre porque ele não tem outra opção para fazer, né? Mas também o cara não se sustenta, né? Hoje um cara com uma carteira com R$300 milhões, que é dinheiro,
você é um banker, um gerente de conta, né? Um assessor, ter 300 milhões de reais, de 30, 40 clientes, e hoje ele não se sustenta, né? Ganha 6 pau líquido por mês. Então eu fico pensando, puta, tem um pedação da galera que está aqui, né? Sei lá quanto. Claramente mais da metade dos assessores hoje não ganham dinheiro para se sustentar. Com certeza. Então aí tudo volta no teu ponto, assim, como é que a gente poderia empurrar essa agenda para o cara, eu vou te dar um curso grátis de repage aqui do que está no juro a 13, você tem alguns produtos que conseguem se diferenciar. Pô, tá bom, estamos falando do quê? Estamos falando de um FDIC, né? Porque no juro alto, crédito FDIC estruturado. Quer aprender um pouco de FDIC? Talvez eu te dê de graça. Então eu acho que tem um pouco do tal da tecnologia que é muito pouco usada no Brasil nesse sentido. E aí nessa hora que a gente fala de planejadas, associações e tal, tá fragmentado. Você percebe que não tem uma união, né? A CVM não é, a Ambima não é. Então essa bola ficou meio solta porque tá tudo tão, né? Então talvez acho que uma resposta seria um pouco nessa linha. Tem que ter, não vai poder ser só financeiro. Então precisa ter um ente, uma organização, uma associação que tope financiar isso de alguma forma. E por outro lado, tanto a distribuição dos novos entrantes quanto dos bancos antigos, entenderem o seguinte, para a gente é muito melhor se essa população investidora no Brasil tiver o mínimo de educação para que eu consiga também viver, porque o cara consegue gerar um monte de deal, um monte de fundo novo e não se auto-preservar, né? Me parece que a gente está no ciclo, assim como tem ciclos econômicos, a gente está num ciclo de autopreservação desses entes, assim. Os grandões não querem perder mais nada, então não vamos falar do assunto, cara, não vamos educar ninguém, foda-se, né? Vamos tocar por aqui mesmo. E os que tiveram cases de sucesso recentes estão meio assustados, né? Porque os seus negócios estão sendo reavaliados e tal. Então o cara também está, vamos só aqui arrumar um caminhão de melancia, esperar um pouco e depois... Então acho que isso responde um pouco do teu ponto, assim, tem muito pouca energia hoje olhando para essa crença. Se a gente educar melhor essa galera, vai ser bom para todo mundo. A indústria evolui, a gente banco ganha mais dinheiro, a gente gestor independente ganha mais dinheiro, a gente cliente ganha mais dinheiro, a gente assessor, sabe? Diminui o rouba-monte. Aquele negócio do cara ficar fazendo leilão quando você vende o CDB. O cara me ofereceu tanto. Cara, você vai acabando, né? Porque você vai criando relacionamentos estáveis de longo prazo, onde o cara consegue entender. Você consegue fazer uma conversa. O investidor entende o que o cara está falando, o cara tem a certeza que o investidor está entendendo também, e você consegue realmente começar a endereçar um produto mais correto, o cara começa a entender que a perda faz parte do processo, que os ciclos mudam, que o vento às vezes vai para um lado, muda, então que na verdade... O cara compõe uma equação lá, quais são as variáveis que são importantes para eu viver minimamente saudável aqui, é isso. E ainda acaba, e o cara também para ou diminui bastante e ficar entrando nessas roubadas aí, que é cripto, que é pirâmide, ou nessas sugestões de investimento. Essas falsas verdades. Né? Nessa semana eu vou escrever sobre isso, né? Eu cheguei um e-mail daquele maravilhoso, tipo assim, faço 30 minutos de day trade todo dia e cuido da minha vida. Eu tô achando, para também de entrar nesses cantos de sereia também, né, cara? Eu brinco, né, na conversa do vendedor, né? Porque é isso, também tem um caminho ali de sempre pegar as coisas mais fáceis, né? Esse caminho nunca é bom, né? Nunca é bom. E aí sem educação aumenta a chance do cara pegar. Sabe que tem um ponto que me chama a atenção, sempre eu recomendo isso de vez em quando. O Brasil, na pandemia, foi o primeiro país a fechar as escolas e foi o último país a abrir. Neste período, eu não me lembro, não vi uma passeata de pai e mãe pedindo escola para abrir escola. Eu preciso de educação para os meus filhos. Né? Não vi a sociedade civil se mexer assim, a associação de professor ir para a rua pedir, a gente quer voltar a trabalhar. Associação de pais. Como missão, né? Como missão de Não vi. Me espanta. Então, acho que a educação no Brasil parece que não é um valor, assim, não é um valor top para a sociedade. Não está no top 5 de se traduz a essa realidade que a gente discutiu aqui. Eu acho. Alcindo, infelizmente, você sabe, a gente tem um tempo aqui, né? Senão fica muito longo, ninguém ouve. Está
chato pra cara, tá muito bom. A gente combinou de fazer pautas específicas junto, mas pra frente vamos fazendo. Não, vamos fazendo sim. Alcindo, deixamos de falar alguma coisa aqui que você acha? Não, acho que o primeiro papo que a gente pensou lá, que era trazer um pouco desse holofote, né, dessa luz sobre a importância da educação financeira e tal, e a gente poder estar junto aqui. Então, acho que foi muito bom do meu lado. Obrigado de novo, foi um prazer estar contigo. Eu que agradeço, Alcindo, pelo amor de Deus. Amigo das antigas aí, estou muito, muito feliz de estar podendo contribuir no projeto que você arduamente está lutando nos últimos anos aí para difundir educação e conteúdo técnico pro pessoal. Então foi muito bacana. Obrigado, meu caro. Valeu. Muito obrigado. Gente, foi mais um episódio aqui com meu amigo Alcindo Canto. Sabe tudo. Não percam, hein? Alcindo. Muito obrigado. Um abraço, obrigado, hein? Tchau, gente. Abraço.